Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Delei Henrique, sou coordenador de projetos da equipe aqui Projetos.com. Hoje falaremos sobre a construção em plano inclinado, específico para terrenos em declive. O Brasil possui um território muito diversificado. Algumas regiões, o mais comum são terrenos com topografia acidentada. Para esses casos, é necessária uma atenção mais que especial antes de começar a construir. Alguns fatores são fundamentais a serem analisados, como permeabilidade, resistência e composição do solo que a gente vai edificar. O nível de inclinação e o desenho natural da topografia influenciam muito na decisão e definição do projeto arquitetônico. Quando esses fatores não são considerados e algumas etapas que citei são desconsideradas, é provável a elevação do custo da obra e até questionável a integridade estrutural da edificação no final da obra. Essas especificações a gente consegue obter através de um levantamento que a gente chama de levantamento planimétrico. Que profissional faz esse tipo de serviço? No Brasil, as pessoas licenciadas para poder realizar esse serviço são os técnicos de topografia, engenheiro agrimensor, engenheiro civil com especialização em solos. Sabendo disso, eu vou orientar e vou explicar alguns passos básicos que vocês devem tomar antes e durante a execução da sua obra, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, é, eu vou mostrar aqui para vocês o que é um levantamento topográfico. O levantamento topográfico ele é o desenho de linhas imaginárias que vai mensurar uma imagem em 3D projetando ela em 2D. Como a gente consegue ter a visão da inclinação de um terreno, de uma área, em 2D, em um desenho numa folha de papel? A técnica principal utilizada é a técnica de linhas de níveis. A cada determinado nível eu faço a marcação de uma linha, certo? Então, fazendo essa leitura bem básica, a gente pode partir para o nosso exemplo. Aqui no caso, eu peguei um projeto que a gente fez há um tempo atrás, onde foi feito o levantamento topográfico e foi feita a inserção de um conceito nosso com algumas adequações, certo? Então, dentro desse terreno, a gente alocou dois sobrados que foram feitos para venda, só que foi feito um acréscimo nesses sobrados, ao invés de termos uma construção de dois pavimentos, a gente fez uma construção em três pavimentos, adotando um terceiro pavimento na parte do subsolo, aproveitando o desenho natural do terreno. E é isso que eu vou mostrar para vocês nessa imagem aqui. Aqui eu tenho as curvas de concordância, aqui eu tenho o corte desse desenho. É como se eu pegasse a topografia natural e cortasse ela mesmo, literalmente cortasse, e eu vejo como isso fica em um plano, em uma vista lateral, esse corte, tá entendendo? Então observem que aqui é o nível da rua e nós temos o primeiro pavimento nesse nível da rua. Temos o segundo piso do sobrado e temos um terceiro piso a nível de subsolo. Só que esse terceiro nível ele não fica enterrado. Na verdade, as construções que ficam nos fundos dessa casa são até bem mais baixo que esse plano principal da rua de cima, da rua onde a casa tá no seu nível principal, que é o nível de entrada, certo? Então, assim, a partir daqui, a gente pegou um conceito nosso, que eu vou apresentar aqui rapidamente: sala, banheiro, um pequeno escritório com uma cozinha. Na parte superior, os dois quartos. E na parte inferior do subsolo, a gente adotou uma suíte, seguindo o mesmo desenho do segundo pavimento, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês como foi feito o planejamento de execução dessa estrutura nesse terreno em um plano inclinado. E eu vou mostrar para vocês como pensar essas etapas de forma bem básica, certo? Por quê? Se vocês quiserem que eu entre mais a fundo explicando algum ponto
do método executivo, de como proceder nesse tipo de terreno, eu peço que deixa seu like, escreve nos comentários a dúvida que você tenha, escreve o que você gostaria que eu desenvolvesse, que a gente vai ler com toda atenção e vamos desenvolver e tirar todas as dúvidas. Aqui eu estou mostrando para vocês o estudo que foi feito dentro desse terreno. Quais são as etapas de execução nesse terreno em um plano inclinado e toda a atenção que deve ter? Primeiramente, foi feito o levantamento topográfico, onde a gente obteve aquelas linhas. Com esse levantamento topográfico, não foi feito somente o desenho, foi feita a sondagem do solo, que disse para a gente a resistência desse solo, que disse o nível de permeabilidade, o nível de saturação desse solo. Através desse levantamento com o técnico, a gente pôde definir alguns parâmetros básicos, como a profundidade das sapatas, o diâmetro dessas sapatas, como a gente iria proceder nos pescoços, o tipo de material que iríamos aplicar nessa estrutura. Então foi feito, primeiramente, a análise e a marcação das sapatas. A partir dessas sapatas, a gente fez o chamado pescoço, que são as pontas de coluna até chegar ao cintamento de base de amarração. Um erro que é muito comum acontecer é o seguinte: a pessoa não aproveita o próprio desenho do terreno e busca levar toda a estrutura da construção a nível da rua. Ela faz a chamada gaiola muito grande. E essa gaiola, que às vezes chega até 3 andares, somente de gaiola até chegar ao nível da rua, é uma coisa que aumenta muito o custo de obra, e se você aproveitar o próprio desenho do terreno, você vai obter uma economia muito maior na sua execução, aproveitando, como eu citei antes, o próprio desenho desse terreno. Então, pegando aqui, eu vou mostrar para vocês uma pequena animação mostrando as fases dessa execução. Aqui nós temos a sapata, os pescoços, o cintamento de base que a gente aproveitou para fazer a laje do piso do subsolo, o subsolo em si, o andar nivelado à rua, a laje desse andar e o segundo piso em relação à rua, certo? Depois que a gente levantou todas as colunas, toda a estrutura do esqueleto do prédio, a gente começou a fazer, claro que foi levantado o esqueleto junto com a laje, a gente começou a fazer o levantamento dos tijolos, que nesse caso foi utilizado o tijolo estrutural, alvenaria estrutural, e só foi feito um tipo de reboco com o gesso, que foi a escolha do próprio cliente. Aqui a gente tem, depois do esqueleto, voltar um pouquinho aqui, a gente tem a montagem dos blocos. Pós os blocos foi feito o reboco com gesso e a colocação das esquadrias. Observem que esse nível aqui do subsolo, ele é um andar abaixo do nível da rua, mas em relação ao fundo do terreno, ele continua ainda bem alto, uma projeção bem mais alta. O peitoril daqui ainda é bem mais alto do que os fundos. Isso que é um dos pontos principais na construção de um terreno em declive. Você aproveitar e, primeiro, antes de tudo, conversa com o seu arquiteto em relação a a projeção dessa vista, como você pode ocupar esses níveis que estão abaixo do nível da rua. Claro que, para poder ter total noção do potencial que você pode utilizar desses níveis abaixo do nível da rua, você precisa do levantamento altimétrico, que vai ser promovido por esse profissional técnico, tá? Então, aqui eu deixo esse ponto, estou à disposição para dúvidas, peço que deixe seu like, que compartilhe esse vídeo com quem vai construir em um terreno com essas especificações,
E qualquer dúvida, coloca no comentário, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail pra gente que a gente vai responder e que a gente puder ajudar. Estamos aqui para poder ajudar. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima.